Olá, pessoal! Muito bem-vindos a essa live. E essa é uma live muito especial com uma super convidada que nós vamos te ensinar como é que você vai construir o seu marketing pessoal na pesquisa clínica. Meu nome é Camille, eu sou a coordenadora editorial do Saúde em Contexto e eu vou deixar a minha convidada se apresentar para vocês. Ju, por favor, se apresente para o pessoal. Obrigada, Camille. Oi, todo mundo. Meu nome é Juliana Santoro. Estou brincando de pesquisa clínica tem quase 25 anos. Trabalhei em indústria farmacêutica, trabalhei em CROs, e já tem 2 anos que eu tenho atuado como mentora de carreiras nessa área, ajudando algumas pessoas com transição de carreira, ajudando jovens gestores a também estarem preparados para os seus desafios e fazendo desenvolvimento de carreiras também para as pessoas que tenham interesse. Então, consigo falar um pouquinho de pesquisa clínica e consigo falar também um pouquinho sobre desenvolvimento de carreira. Legal. E você tem investido nisso, né? Em desenvolvimento pessoal, né? Conta pra gente um pouco. O que você anda aprontando? Eita, olha, a lista é grande. Eu achei importante que eu fosse atrás não só de uma formação teórica, né? Porque a gente consegue ter muito livro, muita informação, muita teoria por aí, mas às vezes na prática a gente também desenvolve esses talentos de uma maneira ainda melhor. Então, não tem nada melhor do que tentar desenvolver outras pessoas, do que você parar e refletir sobre você mesmo e fazer esse mergulho em si. Então, eu acho que com certeza a gente vai acabar também abordando em algum ponto aí da nossa conversa a importância desse autoconhecimento. Mais do que, tudo bem, tenho feito aí uma pós-graduação em terapias cognitivo-comportamentais, tenho formação em gestão de pessoas, mas se conhecer e ser honesto consigo mesmo e ouvir os outros e também refletir sobre si mesmo é de um tremendo aprendizado. Legal. E o nosso objetivo aqui no canal é auxiliar profissionais de saúde que querem entrar na pesquisa clínica e também auxiliar aqueles profissionais de saúde que já trabalham na pesquisa clínica e querem se desenvolver na carreira. Então, nesse canal, a gente fala muito sobre mercado farmacêutico, sobre carreira, construção de carreira, abordando aspectos técnicos, mas abordando muito soft skills, que para quem não está muito familiarizado, são as habilidades comportamentais, né? Que fazem toda a diferença. Mas isso a gente fala aí em outra live, em outros vídeos. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante que eu tenho certeza que ninguém aprendeu sobre isso na faculdade, ou na sua especialização, ou em qualquer pós-graduação, a não ser que seja uma pós-graduação de marketing, mas nós vamos falar sobre como construir o seu marketing pessoal na pesquisa clínica. E aí, eu e a Juliana temos aqui umas perguntas muito interessantes para a gente trabalhar sobre esse conteúdo. E para a gente já começar falando sobre marketing pessoal e deixar claro para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, como é que a gente, o que é o marketing pessoal, né? Como é que a gente define isso? Eu gosto de definir como um conjunto de estratégias. A gente não tem uma definição única, se a gente pensar que é um conjunto de estratégias que você vai utilizar para fortalecer e para promover a sua imagem profissional. Eu acho muito importante a gente pensar, Camille, que a ideia do marketing pessoal não é você construir uma imagem fake de quem você é. E a gente também não quer gerar a imagem desse profissional prepotente que quer aparecer, que é bom demais para trabalhar com os outros. Então, eu gosto de pensar e de aproximar o marketing pessoal do marketing tradicional, né? Então, se você for ler teorias sobre marketing tradicional, você vai ver que um produto, para ele ter sucesso nesse sentido, ele precisa de atuação contínua, coerente e confiável. Se eu entender que eu sou esse meu produto, então eu também preciso de uma atuação contínua, coerente e confiável. E eu gosto de dar o exemplo do Bombril. Bombril, se eu te perguntar, Camille, para que serve Bombril? É impressionante, todo mundo conhece Bombril, né?
Até outras palhas de aço a gente chama de bombril. Chama de bombril. Então, e bombril, normalmente a gente acaba lembrando do bombril tem 1001 utilidades. É verdade. Porque foi o slogan que ficou. Agora, para que você efetivamente usa bombril? Para limpar. Então, o marketing foi tão bem construído do bombril que você chega num supermercado, quando você vai fazer a primeira compra da sua vida, você acabou de morar sozinho e você vai... Você coloca um bombril dentro do carrinho. Você nem sabe para que você vai usar bombril, mas você pôs um bombril dentro do carrinho porque você vai precisar dele com absoluta certeza. Então, esse produto ele já está de uma maneira tão contínua, coerente e confiável, inserido na sua vida, que você não consegue imaginar fazer uma compra sem que ele esteja ali. Você quer ser esse profissional, que ninguém consegue imaginar ter um lugar sem que esse profissional esteja ali. Mas, obviamente, que tem que ser de uma maneira autêntica. Você sabe, Ju, bom, eu trabalho também como pesquisa clínica há mais de 20 anos, né? E nos últimos 10 anos me dediquei bastante à minha consultoria na área. E quando eu digo para as pessoas assim, né? O que é que vende, né? O que é que vende serviço, né? E quando eu digo vendo serviço, vamos pensar sobre uma forma mais abrangente, né? Vendo meus serviços profissionais. Pode ser de diversos formatos, pode ser pessoa jurídica, pode ser como CLT, pode ser como uma consultoria, que é o meu caso, né? O que é que vende? Confiança. E você falou que você precisa passar uma imagem de confiança, né? A outra pessoa precisa acreditar naquilo que você está projetando, mostrando, se definindo, né? Falando sobre você. E para que o outro acredite em você, você também precisa acreditar, né? Então, eu sempre falo que o segredo é a confiança. E assim, e eu falo muito aqui no Saúde em Contexto, a gente tem muitos alunos em transição de carreira, né? Que querem entrar na pesquisa clínica. Além do pessoal que nos segue, eu acho que talvez 40% seja o pessoal que querem entrar na pesquisa clínica. Então, eu sempre falo também, e a gente vai aprofundar daqui a alguns minutinhos, que assim, você precisa ter um pitch. A outra pessoa, né? Às vezes você entra no elevador com uma pessoa interessante. Eu sempre conto histórias de que eu entrei no elevador e eu não tinha treinado e eu perdi a oportunidade de conversar com pessoas que eu tinha como ídolo, poderia ter ali desenvolvido uma conversa super interessante, estreitado os laços um pouquinho, e eu perdi essa oportunidade porque eu não tinha um pitch pronto, né? Eu não tinha uma apresentação pessoal pronta para falar, oi, fulano, eu sou a Camille, olha, eu faço isso, isso, aquilo. E para a gente ter um pitch pronto, a gente precisa treinar na frente do espelho. A gente sempre faz esse exercício aqui no Saúde em Contexto, junto com o Jober, que é o nosso coach parceiro, da pessoa se gravar falando. Sim. E assim, se grave umas 20 vezes. Uma dessas gravações você vai escolher, você vai falar, esse tá bom. E só da gente fazer esse exercício, da gente se gravar, é impressionante como a gente evolui, e aí o nosso pitch fica pronto. Então, quando a gente está numa oportunidade interessante em que a gente quer se apresentar profissionalmente, o nosso pitch já está pronto, a gente só pega ele lá da nossa biblioteca mental, de algum canto, e manda em frente. É isso mesmo. Por isso que eu falei sobre estratégia, né? Isso é pensar estrategicamente. Isso é uma estratégia de treinamento e venda. Eu gosto muito de recomendar para o pessoal nesse sentido para assistir Shark Tank. Sabe o Shark Tank? Então, as pessoas vão até lá justamente para vender os seus produtos ou vender as suas ideias. E fica claro quando a pessoa se preparou para estar ali e quando, às vezes, ela só acredita muito naquele produto dela e ela vai com a cara e com a coragem. E ela não consegue convencer os outros de que aquilo é interessante. Então, às vezes, o conteúdo está inteirinho dentro de você.
Mas se você não elaborar isso de uma maneira que vá fazer sentido para o outro e que você se sinta confortável com o que você está falando, não vai sair adequado, né? Legal, você tem toda a razão. Tá, mas já me convenceu então que o marketing pessoal é importante, mas como é que ele pode me ajudar efetivamente na minha carreira? Tá, legal. Eu acho que tem uma coisa aqui que a gente pode pensar, que é a influência da percepção que os outros vão ter de você. E a partir daí, as oportunidades que vão abrir na sua vida. O que eu quero dizer com isso é que você vai trabalhar para construir e gerenciar essa sua presença profissional de uma maneira impactante e autêntica, tá? O que é importante você pensar? Que esse desenvolvimento, de novo, remete a uma estratégia de apresentação pessoal. Não é só a sua prática profissional, é também esse processo de autoconhecimento contínuo. Então, cada um de nós tem uma identidade que é única. E cabe a cada um de nós a responsabilidade da gente também se moldar em relação com os nossos objetivos e as nossas aspirações. Então, vamos supor que você seja uma pessoa super introvertida e você tem interesse em trabalhar como MSL, né? Você precisa ter consciência dessa sua introversão e da dificuldade que você pode ter em se apresentar a um grupo de médicos, dar um treinamento, falar em outra língua, que é alguma coisa que, de repente, uma pessoa mais extrovertida, que tenha mais skills de venda e de negociação do que você, vai conseguir fazer com uma maior facilidade. Então, esse mergulho em si, ele é o início do que vai alavancar a sua carreira. Se você efetivamente se conhecer, saber quais são as suas fortalezas, saber quais são as suas fraquezas, aí você começa a tentar trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Ai, Ju, não tenho vontade nenhuma de trabalhar como MSL, para mim não tem nada a ver. Ótimo, maravilha. Então você já sabe disso, já está claro para você. Você vai trabalhar em outras coisas. Ah, mas eu queria muito mesmo sendo mais introvertido. Ok, esse exemplo que você deu do se gravar e preparar e treinar, ele é fundamental nesse sentido. Então, o marketing pessoal, nesse contexto de você querer que o outro te entenda da melhor maneira possível, ele vai passar por esse entendimento de si mesmo e não tem como você escapar dessa situação. Legal. Certo. Então, já me convenci que eu preciso trabalhar o meu marketing pessoal, né? Por onde começar, né? Como é que eu identifico aí os meus pontos fortes, né? As informações que eu quero botar aí no meu pitch, né? No meu discurso, na minha apresentação, ou eventualmente até com pessoas que eu já conheço, que já me conhecem, né? Que eu quero utilizar, quero colocar em evidência. Por onde eu começo? Perfeito. Eu acho que eu começaria por um posicionamento emocional. O que eu quero dizer com isso? Existe aquela bendita história da primeira impressão. A primeira impressão é a que fica, né? Então, você com certeza para pensar em pessoas que você conheceu e que você teve ali essa primeira impressão e aquilo marcou a presença daquela pessoa e a recordação daquela pessoa na sua vida desde o primeiro momento. E a gente faz o mesmo com os outros, né? Então, vou dar para vocês um exemplo pessoal meu. Quando eu trabalhei há 20 anos atrás, que eu comecei a trabalhar numa determinada empresa, eu sou extremamente tímida. Você vai falar, não, mas não parece, não pode ser. Eu sou extremamente tímida. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 22, 23 anos, eu não conhecia absolutamente ninguém naquele lugar. Eu cheguei uma estranha no ninho, e eu tinha um fone de ouvido na época, que era um fone azul enorme, assim, agora voltou a usar esses fones grandes, mas eu tinha um fone grande, exato. E aí, durante ali as primeiras semanas, primeiro mês, que era para ficar fazendo treinamento, né, que você fica lendo as coisas e acompanhando treinamentos online e tudo mais, eu ficava sentada no meu cantinho com aquele fone de ouvido na orelha, sem falar com nada, nem fazer com ninguém, ia almoçar sozinha e estava no meu canto. Eu estava me protegendo de alguma maneira, porque eu não estava me sentindo confortável com aquele grupo.
Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estavam olhando para mim e tendo as suas impressões. E uma das pessoas que hoje é uma das minhas melhores amigas, eu conheci nessa situação. E ela perguntou para outra, então ela me via minha cara, via de novo, e perguntou para uma outra pessoa: você já conversou com essa menina? Que apito que ela toca? Por que ela está sempre com essa cara feia? Por que ela está com esse fone de ouvido e ela não fala com ninguém? E aí essa outra tinha falado minimamente comigo naquela troca de corredor e falou: não, mas ela é legal, ela é bacana, eu acho que ela só está na dela, ela está tímida. Então a impressão que essas pessoas tiveram de mim foi completamente diferente. Óbvio que eu tive muito mais trabalho de conquistar essa que hoje é minha amiga do que a outra que eu já tinha conseguido conversar um pouquinho com ela. O que eu quero dizer com essa história? Se eu pular 20 anos para frente e me colocar, como aconteceu efetivamente comigo, de começar de novo numa empresa nova e numa posição de gerenciamento, de diretoria, eu não tenho a opção de sentar no meu canto, colocar meu fone e não falar com ninguém. Quando eu era só a monitora 1, eu não precisava interagir, idealmente. Precisava, porque tanto é que as pessoas depois, né, criaram os seus relacionamentos. Mas quando eu chego numa empresa nova e eu tenho uma posição de destaque, o meu comportamento precisa ser diferente, o meu posicionamento precisa ser diferente. Então, se eu puder deixar uma dica, eu acho que se vocês puderem perguntar para os colegas de trabalho de vocês, ou os amigos, de repente amigo de faculdade, amigo de colégio, o que eles pensaram sobre vocês no primeiro dia que conheceram, nos primeiros momentos em que vocês interagiram, e prestem atenção. Escutem com atenção, reflitam a respeito, pensem e se repensem de forma honesta. Para mim foi muito importante saber que era essa a impressão que eu passava, né? Para numa outra vez eu me esforçar para passar uma outra impressão. Então, eu não estou dizendo, de novo, não é a construção de uma imagem fake. Então, obviamente que eu não vou conseguir chegar num lugar e ser a pessoa mais efusiva e super extrovertida e sair abraçando todo mundo. Você não vai chegar ao Silvio Santos do pedaço. Nunca, jamais, jamais. Mas eu preciso ser educada, eu preciso dar bom dia, eu preciso olhar as pessoas nos olhos, porque é isso que esperam de mim como posicionamento emocional dentro de um ambiente corporativo. É isso aí. Você sabe, eu me lembrei aqui de algumas histórias também, viu? As histórias são ótimas, né? Elas, às vezes a gente conta histórias e o outro lembra das histórias que a gente contou e não lembra do conteúdo técnico que a gente trouxe. Vou contar duas histórias. Uma vez eu fiz um curso, que é um curso de marketing pessoal. E uma coisa fundamental que eu aprendi, e que eu uso isso muito no meu dia a dia, super mega simples. Quando você chega no ambiente, você não conhece as pessoas, e você quer estabelecer um contato simpático, digamos assim, quer que as pessoas... que apito toca aquela moça ali do fone azul, né? A primeira coisa que você tem que fazer é sorrir para as pessoas. Porque se você sorrir para as pessoas, e eu uso isso muito no dia a dia, então eu chego no prédio de escritório, eu tenho que passar pela secretária. A primeira coisa que eu faço, eu sorrio para ela. Sorrio, dou bom dia. Se possível, faço um elogio gentil e não pode soar falso. Ai, amiga, né? Do tipo assim, né? Sem excesso de intimidade, né? Não chego para a secretária e falo: ai, amiga, você tá linda hoje. Não, ela não me conhece, eu não conheço ela, né? Mas eu sorrio, eu sou simpática, eu dou bom dia. Então, o fato de você ser uma pessoa sorridente, que se conecta, que você olha para os outros, cumprimenta, dá bom dia, já ajuda. Parece uma coisa imbecil, mas já ajuda muito. Agora, a história que eu realmente queria contar, uma vez a gente estava numa discussão sobre um produto, e aí tinha um cirurgião cardíaco, um médico cirurgião cardíaco que estava na mesa à frente, tinha uma pequena plateia, e a gente estava discutindo um problema muito importante de um produto que alguns pacientes que tinham ido fazer cirurgia cardíaca utilizando aquele produto tinham morrido.
Então, as pessoas estavam muito emocionadas, era um problema muito sério, a gente tinha que sair daquela reunião com alguns encaminhamentos sobre o que nós, como grupo, iríamos fazer. E as pessoas estavam muito emocionadas, estavam muito, né, cada um assim, muito querendo defender as suas convicções, aquilo que acreditava e tudo mais. E, obviamente, como era um ambiente de muita emoção, as pessoas também queriam se isentar de responsabilidades, né? E aí, esse meu colega cirurgião cardíaco que estava presidindo a mesa, Ju, acho que foi uma das reuniões mais tensas que eu tive na minha vida. Assim, o pessoal estava querendo se matar. Se tivesse alguém armado ali, tinha dado tiro nos outros. E eu olhava para esse meu amigo que estava à frente, conduzindo a reunião, e ele, obviamente, ele falou algumas coisas, mas ele também ouviu muito, e ele acenava a cabeça, né? E as pessoas falavam inflamadas, e ele sorria para as pessoas, né? E eu falei assim, gente, depois, né, que a reunião terminou, eu falei assim, olha, que beleza o comportamento, porque se ele tivesse inflamado e emocionado, com certeza tinha morrido gente naquela reunião. Aí terminou a reunião, as pessoas beberam água, se acalmaram, foram embora. Eu fui falar com ele, né? Falei assim, fulano, olha, eu queria te parabenizar, porque você conseguiu manter o equilíbrio emocional, você sorria para as pessoas, você acenava a cabeça com quem estava compreendendo o que elas estavam falando, né? E acreditando nas informações que elas estavam compartilhando. Eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aí ele falou assim, Camille, isso é algo que eu aprendi na minha vida, assim. O fato de você sorrir para as pessoas e acenar com a cabeça de que você está prestando atenção nelas e no que elas estão dizendo para você, acalma o ambiente e gera um ambiente positivo. E ele falou assim: eu também estava muito estressado, estava muito tenso, afinal de contas, o paciente morreu comigo, na minha mesa de cirurgia, né? Mas se eu fosse aqui agir de uma forma emocional, né, transfigurando só preocupação, a gente não ia chegar a lugar nenhum, né? Então eu tinha que mostrar a minha melhor face, né? A minha melhor cara, para que a gente juntos conseguisse chegar a algum lugar, né? Então, se você é tímido, e eu acredito, eu também sou uma pessoa tímida, se você é tímido como nós duas, né, Ju? Se você sorrir, e se você der bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, e mostrar generosidade, gentileza, pronto. Você não precisa conversar sobre mais nada, né? Além de ter o seu pitch pronto, claro. Bom, eu acho que o lance aqui é como que você quer ser lembrado, né? E aí esse emocional é justamente isso. Eu fui uma funcionária reativa por muito tempo. Então, teve um ano da minha vida, famigerado 2005, que nunca mais eu vou esquecer, porque em 2005 eu vivi mais em Belo Horizonte do que em São Paulo. Eu era monitora na época, eu tinha muitos centros que eram high rollers em Belo Horizonte, e eu ia para lá de domingo e voltava de sexta-feira. Semana, outra semana, e chegou uma hora que eu estava cansada disso, já tinha perdido aniversário de família, não conseguia, na época eu estava tentando fazer uma pós, eu não conseguia fazer a pós, porque não tinha aula remota, então eu perdi as aulas, e aquilo estava me incomodando muito, e eu reativamente fui até a sala da gerente na época, e soltei os cachorros, eu não aguento mais, eu estou cansada, a minha vida está indo para o buraco, eu quero ir embora. Não me ajudou em absolutamente nada. Mas eu entendi que aos 20 e poucos anos era a reação que eu conseguia ter frente àquela situação. E depois, quando você vai, de fato, tendo mais maturidade e mais tranquilidade, você começa a pensar mais racionalmente e tirar o emocional da frente. Então, a gente não pode nem tentar controlar o outro com palavras e nem se deixar ser controlado por palavras. Então, vão ter momentos da tua vida profissional em que você vai ter mesmo que sair um pouco de dentro de si
e racionalmente estar ali presente só para resolver problemas, e aí depois você passa o nervoso. Então, já estive presente em reuniões em que eu transpirava imensamente. Se eu pudesse, eu teria socado a cabeça de alguém, porque a vontade era essa, mas eu não posso nem demonstrar isso, nem levar isso para o lado pessoal e nem ter uma ação exacerbada. Então, se a gente pensar que é isso, é como que você quer ser lembrado, você não quer ser lembrado como o cara que dá grito, o cara que maltrata o outro, o cara que fala palavrão, o cara que destratou alguém. Você não quer ser lembrado como essa pessoa. Você quer ser lembrado como alguém racional, alguém competente. Então, no momento em que a sua emoção ficar muito forte, precisa deixá-la de lado. Não tem saída, né? Não é muito diferente de, por exemplo, vestimenta, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Se eu puder, eu vou de calça jeans, se ela tiver rasgada, melhor ainda, e camiseta de banda, para fazer o que eu quiser, aonde eu quiser. Mas é óbvio que se eu estiver indo dar uma palestra numa faculdade de medicina, eu não posso ir vestida desse jeito. Se eu estiver saindo para tomar uma cerveja com os meus amigos, tá tudo bem. Então, e é aí que eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de entender a tal da imagem fake. Ah, mas eu não gosto da roupa de trabalho, eu prefiro a minha roupa de ficar em casa. Tudo bem, eu também prefiro a minha roupa de ficar em casa, mas no trabalho eu tenho que usar a minha roupa de trabalho. E isso não quer dizer que eu estou criando uma imagem falsa. Isso quer dizer que eu estou adequando a minha imagem para aquele ambiente que precisa daquela adequação. Então, vestimenta é a mesma coisa, tom de voz. Quer coisa mais interessante do que tom de voz? Todo mundo já participou de uma reunião ou de um treinamento em que o tom da voz da pessoa era monótono e você não conseguiu nem absorver o conteúdo e nem gostar daquilo simplesmente porque ela falava num tom assim, desanimado. E às vezes a aula é interessante, o conteúdo é importante, você precisa daquilo, mas a pessoa que está passando num tom de voz equivocado. Então, pensa, como que você quer ser lembrado? Você está dando um treinamento, você quer ser lembrado como o cara que deu um treinamento divertido, interessante, inteligente, agradável. Ah, mas eu sou introvertido, eu sou mais tímido, eu tenho dificuldade. Treina, até sair suficientemente bom para você ser lembrado do jeito que você quer ser lembrado. Perfeito. Você sabe, vou fazer 2 comentários. Esse comentário em relação à vestimenta, né? O quanto é importante a gente ter uma vestimenta adequada ao ambiente, mesmo que não seja a nossa preferida, né? Pense em você. Você vai passar no pronto-socorro porque você, por algum motivo, não está se sentindo bem, sei lá, tem uma gastroenterite, está com uma dor de cabeça muito forte que não melhora com medicação em casa, está com uma dor em algum lugar, e você chega lá e você encontra um médico mal vestido de Crocs te atendendo. Ele pode ser um excelente profissional, você não conhece. Você está chegando lá no pronto-socorro. E aí você vê aquele médico todo mulambento, de Crocs, te atendendo. Qual é a sua primeira impressão? É ruim. É ruim. Esse médico pode ser excelente, ele pode te ajudar muito, mas ele não está vestido de uma forma condizente. Uma vez eu fui fazer um curso e estávamos eu e meus colegas, chegou a professora. A professora estava muito bem vestida, mas ela estava muito maquiada, estava usando uma roupa muito justa. Então, na hora que a gente bateu o olho nela, a gente falou assim: meu, quem é essa Barbie que vai dar aula para a gente? O que é que essa Barbie tem a nos acrescentar aqui, né? Ela foi uma excelente professora, excelente. E depois, num segundo momento, a gente reavaliou o que a gente achava dela, né? Mas ela estava com uma roupa, ela estava muito bem vestida, mas ela estava com uma roupa mais adequada para ela ir num desfile de modas e não ali dar aula, né, para a gente. Não que ela precisasse parecer de Crocs. Mas então, a primeira coisa é a vestimenta. Você pode se vestir até de uma forma assim, low profile, discreta,
mas é importante você estar adequado a um ambiente, né? E a última coisa que eu vou falar, para a gente passar aí para a nossa próxima questão e deixar você falar, que é a entrevistada, é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, e isso está muito claro para mim hoje, é que assim, o ambiente determina comportamentos, né? E então, para a gente se integrar, para a gente passar uma boa impressão para os outros, para que os outros nos levem a sério, a gente precisa estar bem integrado no ambiente. Pode ser que a gente não esteja completamente confortável, pode ser que a gente não esteja usando a roupa que a gente gostaria de estar usando, mas se a gente quer passar uma primeira impressão, ou até uma segunda, terceira, em que as pessoas nos valorizem como profissional, nos levem a sério, a gente precisa cuidar da forma como a gente interage e como a gente se veste, né? Isso é fundamental. E eu acho que às vezes basta você se olhar como você daria conselhos para um amigo seu. É muito mais fácil a gente falar da vida alheia, né? Então, você olhou o seu amigo chegando, ele tá com essa roupa, né? Você acabou de vir da balada, você veio da balada aqui para o trabalho. Se você fala isso para um amigo, por que você não fala para você quando você está indo com a roupa que também está inadequada, né? Então, às vezes, esse mergulho em si, ele basta que você se coloque no lugar do outro também. É isso aí. Eu sempre brinco com as minhas amigas. Olha, às vezes eu vejo um exemplo tão feio, né? Que traz tanto demérito, eu falo assim: olha, se um dia você me vira assim, você pode dar de vassoura na minha cabeça. Você me avisa, por favor. Porque às vezes eu não estou me enxergando. Você dá uma vassourada na minha cabeça e fala: acorda, sua louca. Por isso que eu falei que, para mim, essa dica de você conversar com os seus próximos, ouvir, prestar atenção e refletir, às vezes, libertador para você, de verdade, porque um amigo sempre vai falar a verdade, vai ser honesto contigo. Então, se ele está te falando, é porque ele quer o teu bem. Você também falaria para o outro se você quisesse o bem dele. Então, ouve com atenção, ouve com cuidado. Não é uma crítica, é uma melhoria. Também que eu acho que é bem interessante se alguém perguntar para você, Juliana, Juliana, você é amiga da Camille, como é que é trabalhar com ela? Como é que a Camille é, né? É muito importante porque a gente, às vezes, a gente para pensar sobre a nossa trajetória profissional e a gente pensa nas formações técnicas, nos cursos que a gente vai fazer, né? Nas preparações, eu quero estudar isso, quero estudar aquilo, quero estudar mais não sei o quê. E todos esses estudos, em geral, que a gente lista, né? São conhecimentos técnicos, né? Mas no frigir dos ovos, ninguém quer trabalhar com um dicionário, né? Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que tem um conhecimento técnico infinito, mas é uma pessoa insuportável. E às vezes eu dou o exemplo de um colega meu que trabalhava comigo, ele tinha trabalhado na Visa, era uma pessoa que tinha um conhecimento técnico assim inquestionável, assim, era muito preparado tecnicamente, só que trabalhar com ele era insuportável. Era uma coisa desgastante, desagradável, ele era grosseiro. Então, às vezes a gente precisava dele para resolver algumas questões, mas a gente não chamava porque a gente sabia que ele ia aparecer no pedaço e assim, e a reunião ia desandar, a maionese ia desandar por completo, apesar dele ter um conhecimento que poderia agregar na solução daquele problema. Então, quando as pessoas forem perguntar para a Juliana, como é que é a Camille? Ela não vai falar, olha, a Camille tem uma experiência de 20 anos na pesquisa clínica, é uma pessoa preparada, está por dentro do novo Guia de Boas Práticas Clínicas, versão 3, acompanha as RDCs, já submeteu mais de 100 dossiês de registro para a Anvisa. Não. Você vai falar, olha, ela é legal, ela não é legal, ela fala demais, não fala demais, ela é arrogante, ela não é arrogante,
Ela é uma pessoa muito comunicativa, não, ela é mais na dela. Usa Crocs no plantão, não usa, entendeu? É isso que você vai falar. Então, no frigir dos ovos, né? A impressão que a gente passa, apesar da gente buscar sempre o conhecimento técnico para nos elevar para um próximo nível de profissional, não é só isso que vai ser levado em conta, né? Tem um quadrinho que eu já vi diversas vezes, eu tinha ele aqui pendurado no meu mural, que eram 10 coisas que não exigem talento. E aí são coisas simples, como ser pontual, agradecer, pedir por favor, falar a verdade. Isso não exige nenhum tipo de aprendizado. Isso, se você conviveu com a sua avó e ela te puxou a orelha quando você fez alguma coisa errada, é disso que eu estou falando. Então, dar satisfação, responder com educação, cumprir aquilo que você combinou, né, entregar dentro do prazo ou então negociar um prazo. Você, pensando no que você quer ser lembrado, você não quer ser lembrado como o cara que atrasa. E às vezes basta você ter atrasado uma tarefa para nesse momento que a Camille está dizendo de como é fulano, a frase vai ser fulano atrasa tudo. Fulano não é confiável. Tudo que você dá na mão dele, ele entrega depois do prazo. Você perdeu um prazo, mas foi suficiente para aquela pessoa ficar com essa impressão de você. Então, você percebeu que vai perder o prazo? Conversa com quem você acordou o prazo. Olha, está acontecendo essa e essa outra demanda, eu estou com essa e essa dificuldade, a gente pode renegociar esse prazo? Olha, está difícil para mim para fazer dessa forma. Fala. Com certeza ele vai lembrar de você como fulano não conseguiu cumprir o prazo, mas ele conversou comigo antes. E você prefere ser lembrado dessa forma. Então, esse 10 coisas que não exigem talento, eu acho que é um pouco de bom senso, é um pouco de como você trataria os seus pais e trataria os seus avós, também. Você não vai mentir para tua mãe, ou não deveria, pelo menos, mentir para tua mãe. Então, por que você vai mentir para o teu chefe? É isso aí. E a gente sempre faz o exercício aqui, Ju, para o pessoal que está trabalhando transição de carreira, de você listar 10 coisas. Se você não conseguir 10, se você fizer 5, 8, tá bom, 10 coisas e que você é bom. Olha, sou bom nisso, sou bom naquilo, tal. Isso é importante, porque essas 10 coisas que você vai listar precisam estar refletidas no seu currículo, precisam estar presentes no seu pitch, né? E precisam aparecer na entrevista, mesmo que despretensiosamente, na entrevista de emprego, você precisa falar. O que seria bem interessante? Você listou essas 10 coisas. Peça aos seus colegas mais próximos para eles listarem 5 coisas que você é bom. Veja se o que você enxerga de bom em você, daqui, eu sou bom nisso. As pessoas também enxergam. E não precisa ser coisas complexas. Ela está super por dentro do novo GCP, revisão 3. Não, pode ser. Você me acha pontual? Você acha que eu agrego nas reuniões ou eu fico gerando conflito em vão? Ou eu fico buscando pelo em ovo, né? Pode ser coisa simples que o outro vai listar de você. Você precisa listar coisas profundas, né? Mas o outro pode listar coisas mais simples, né? E assim, abrace o feedback. Não seja reativo. Você falou, eu era reativa, né? Eu também era reativa. No início da carreira, a gente é reativo, né? Eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, eu achava que eu sabia trabalhar em time. Eu achava que eu era aberta e receptiva. Mas eu não era. Eu achava que eu era, mas eu não era. Eu não era porque eu nunca tinha trabalhado em time. O profissional de saúde e o médico em especial, ele trabalha sozinho, né? A não ser que ele seja uma equipe de cirurgia, alguma coisa assim, mas ele trabalha sozinho. E quando as pessoas me diziam coisas a meu respeito que eu não gostava, eu não falava, puxa, obrigada pelo seu feedback, eu vou refletir sobre o que você trouxe para mim.
Não, aquilo me irritava um pouco. Mesmo que eu não falasse nada para a pessoa, eu não fazia cara, não fazia cara de quem estava gostando. Então, o outro, obviamente, estava lendo na minha cara que eu não estava feliz de receber aquele feedback, né? Então, fazer esse exercício é muito bom, né? E pergunte aí para alguns amigos, fulano, se alguém te ligasse perguntando, olha, eu queria saber mais informações do Beltrano, ele está participando aqui de um processo seletivo, nós gostamos muito dele, mas eu queria saber como é que é trabalhar com ele. Eu já recebi essa ligação algumas vezes. Eu também. Muitas. E muitas vezes profissionais tecnicamente muito bons, em que eu falava, olha, ele é muito bom, tem muita experiência, sabe trabalhar com isso, mas ele gera muito conflito, ele não tem um bom relacionamento com os colegas, ele está sempre entrando em conflito com o chefe, porque também se eu mentir e se eu falar, ou se eu me omitir em dar esse retorno, obviamente que eu não vou falar isso para uma pessoa que eu não tenho uma intimidade mínima, não vou, né? Porque aí começa a virar fofoca. Mas eu também preciso me preservar, né? No início da live a gente falou que confiança é o que vende, né? Sim. A pessoa precisa acreditar naquilo que eu estou dizendo para ela, né? Então. Cumprir o combinado, né? Eu acho que cumprir o combinado não faz mal para ninguém. Então, se você está falando alguma coisa de alguém, você tem que estar muito seguro daquilo que você está proferindo, porque depois as coisas se desenrolam, as pessoas se conhecem, se encontram, se conectam, e se você em algum momento falou uma bobagem, isso vai acabar voltando para você de uma maneira não necessariamente interessante e positiva, né? Então, honestidade, transparência, autenticidade, isso é excelente. Você não tem nada de bom para falar da pessoa? Não fala nada. Olha, não sei, nunca trabalhei próximo o suficiente para poder te falar alguma coisa. Feedback também tem que ser sempre no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. O feedback ele precisa ser orientado para o trabalho. Todo mundo conhece alguém que é super desorganizado, e se você tem toque, que nem eu, essa pessoa te tira do sério, porque a mesa está uma bagunça, os e-mails estão salvos de qualquer jeito, você pede para encontrar um arquivo, a pessoa não sabe exatamente aonde salvou, mas essa pessoa pode ser extremamente incompetente. E aí, se me perguntar como é fulano, e eu só falar, ele é desorganizado, eu estou olhando a desorganização dele pela minha régua, porque eu gostaria que aquela pessoa fosse mais organizada, mas isso é um traço de personalidade, isso não é necessariamente uma competência envolvida com as entregas do trabalho. Então, tem que tomar cuidado também com isso, como você disse da fofoca, né? Porque tem essa diferença de, bom, é construtivo, não é construtivo, está orientado para melhor, vai ser útil, vai servir para alguma coisa, ou eu estou só falando a esmo? Então, cuidado, no fim do dia é a sua imagem que está sendo vendida nessa hora também. E falando em imagem e marketing pessoal, como é que eu faço também porque às vezes eu preparei meu pitch a partir dos meus 10 pontos fortes que eu identifiquei. Como é que eu faço para isso também não soar arrogante, né? Porque eu quero ter um pitch pronto, quero me apresentar bem, quero ter um discurso vendedor, mas não pode soar arrogante e nem falso, óbvio, né? Sim. Eu acho de verdade que o que eu acredito mesmo é você não esquecer que você não é melhor do que ninguém. Sempre tem alguma coisa nova para você aprender. Você nunca existe uma máxima de que se você é a pessoa mais inteligente de uma sala, é porque você está na sala errada, você vai ter que mudar de sala. Sempre tem alguma coisa nesse sentido. Vou dar mais um exemplo pessoal meu. Depois de muitos anos aí trabalhando em CROs e em cargos gerenciais e tudo mais,
Eu, esse ano, comecei numa nova empreitada e estou fazendo uma parceria com a Associação de Centros de Pesquisa Clínica. Eu nunca trabalhei num centro de pesquisa clínica, nunca fui coordenadora, eu nunca fui subinvestigadora, eu nunca estive sentada nessa cadeira. E eu já percebi, faz 2, 3 semanas que eu tenho acompanhado algumas reuniões deles, e eu já percebi que tem um monte de coisa que eles estão discutindo, que embora eu tenha algumas opiniões e algumas ideias, eu não sei a vivência. Então, nessa hora, eu tenho que ficar quietinha e eu tenho que ouvir. E eu tenho que prestar atenção. E eu tenho que saber o que eu preciso aprender em relação a isso. É a mesma coisa quando você vai circular em grupos e conversar com pessoas. Se você está participando de um evento, evento da Sociedade Brasileira de sei lá o quê, profissionais de qualquer área. Ok. Se você vai para esse evento e você fica sentado do lado do seu colega que fez a inscrição junto com você, não circula, não conversa com ninguém, não ouve nenhuma outra opinião, você também não está se ajudando, né? E pode soar arrogante. Quem essa pessoa acha que é porque ela não participa das coisas, não divide o próprio conhecimento, não escuta o que o outro está dizendo. Então, tem aqui também uma questão de escutativa, né? A gente já falou isso, de olhar no olho das pessoas, de ouvir atentamente, de demonstrar um interesse genuíno pelo outro. Se isso não é demonstrado, você também passa uma sensação de arrogância. Então, essas relações interpessoais positivas, elas vão contribuir para que você tenha uma imagem pessoal mais forte. E você está atento ao seu comportamento e ao comportamento do outro, à situação, apoiar quando for preciso, incentivar pessoas, acolher. As suas atitudes, obviamente que de maneira sincera, de maneira transparente, vai fazer com que você, em nenhum momento, passe essa posição de arrogância. Agora, se você se fechar no seu mundo, se você partir do princípio que você já tem todas as respostas, que você não tem mais nada a aprender, que o outro não tem nada a contribuir com você, aí é pedir para ter fracasso completo e absoluto. Então, a forma de você se manter positivamente na lembrança do outro, como eu estou insistindo várias vezes, também é essa de uma certa humildade e de se colocar no seu lugar, quando for necessário você se colocar no seu lugar. Então, eu tenho participado das reuniões, eu tenho escutado muita coisa e tenho agradecido também. Olha, obrigado por vocês compartilharem. Posso pedir desculpa, às vezes, olha, desculpa sobre esse assunto, eu não tenho ainda um conhecimento muito vasto, mas eu vou procurar e eu retorno para você. A gente não precisa saber tudo sobre tudo a todos os momentos. A gente pode falar não, a gente pode dizer que tem dúvida, a gente pode dizer que está com medo, não tem problema nenhum. Mas sempre você vai ter que falar isso de uma maneira educada. E aí, de novo, eu vou vir com como é que você trata a tua mãe, teu pai, tua avó. Eu acho que faz muita diferença. É isso aí. Muito bom, excelente. A arrogância é a característica que o ser humano mais tem ojeriza quando ele enxerga no outro, né? Então, se você quer se afastar das pessoas e manter as pessoas afastadas de você, seja arrogante, né? Ao contrário, se você não quer, né? Se você quer se aproximar das pessoas, trabalhe para você não demonstrar arrogância, seja humilde, né? E para a gente avançar, né? Para a gente ensinar, né, e ajudar os profissionais de saúde que desejam evoluir na carreira e melhorar o seu marketing pessoal, né? Infelizmente, a gente não aprendeu isso lá na nossa formação básica e a gente precisou aí, ao longo da vida, aprender, mas a gente pode ensinar, ajudar pessoas que estão começando a carreira e mesmo aquelas que a gente está sempre aprendendo, né? A gente sempre tem um pouquinho a mais para aprender. Então, que dicas você gostaria de deixar aos profissionais que querem melhorar aí o seu marketing pessoal? Tá. Eu acho que esse mergulho em si, que pode ser por terapia, tá? Se você está recebendo de muita gente o feedback de que você é uma pessoa difícil, por exemplo, ou que
está complicado para você atingir as suas metas e os seus prazos, se você refletir efetivamente, perceber que tem alguma coisa aí que está se refletindo durante toda a sua vida, talvez você precise de terapia, gente. Simples assim. Então, peraí, deixa eu tentar entender por que esse meu comportamento está saindo de uma maneira meio inadequada. Terapia ajuda? Ajuda. Mentoria ajuda? Ajuda. Conversar com o colega, conversar com alguém que já é mais experiente na área. Mas, óbvio, se vocês quiserem procurar teoria a respeito, eu posso recomendar um cara aqui que eu sigo no LinkedIn, que é o Kit Ferrazzi. O Kit Ferrazzi ele fala muito sobre networking, e ele fala sobre networking de uma maneira legal, ele tem uns materiais interessantes. Depois posso passar para a Camila aí o link e a gente coloca, né? Eu coloco aqui na descrição do vídeo. Coloca na descrição porque ele é legal. E eu acho que tem outros profissionais também falando sobre o assunto. Na área da saúde, você não vai encontrar nada muito específico. Mas a área da saúde, ou a área da pesquisa, ou a área, não é diferente de outras áreas nessa hora. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é para deixar bem claro de que estamos falando sobre comportamentos humanos, né? E não necessariamente você precisa de alguma coisa extremamente focada na área em que você atua. Então, pode ser um Kit Ferrazzi, pode ser qualquer outro, menos o pessoal que é meio charlatão, né? Cuidado aí com teorias e materiais de gente que só está querendo ganhar teu dinheiro. Eu sou particularmente contra aqueles livros de 10 dicas fantásticas para que você tenha sucesso. Não necessariamente. Mas se você quer ler esse livro e a partir daí refletir, de um jeito ou de outro, eu vou voltar na dica que é você com você mesmo. Então, ser honesto consigo, essa lista que a gente falou, né? Fazer aí uma lista, de repente, das coisas que você faz bem e que não exigem talento, essa conversa honesta com pessoas que estão ao seu redor e essa reflexão sincera de como você quer ser lembrado, como você quer ser referenciado, como você tem feito isso pelos outros, né? Eu acho que são dicas que, com certeza, vão te ajudar a evoluir no sentido de aumentar esse networking que você tem. Quanto mais pessoas da mesma área em que você atua, você consegue trocar uma ideia, conhecer num evento e tudo mais, isso ajuda no seu crescimento de carreira, porque essa pessoa pode ter uma vaga aberta na empresa dela e ela vai lembrar que conversou com você num determinado evento e você disse que tinha interesse em XYZ. Então, única e exclusivamente por um contato que foi feito por networking, você pode estar a esse contato de distância da sua próxima oportunidade profissional. Se você ficou sentado lá no evento, do lado do seu amigo, não interagiu com ninguém, você acabou de perder a chance de receber um convite para uma entrevista. Então, evolução de carreira também é isso, né? Também é esse crescimento, e por isso que eu estou insistindo na questão do networking. Eu acho que networking é uma boa estratégia. Não, networking é fundamental. E ajuda muito realmente na construção aí, né, do seu marketing pessoal e a evolução na carreira, né? Eu sempre brinco que, assim, o mundo do trabalho seria perfeito se a gente trabalhasse somente com conhecimento técnico e ideias, né? Mas o que atrapalha tudo são as pessoas, você tem que se entender com elas. E elas vão reagir muito a você, né? Ao que você transparece, ao que você projeta, né? E a linguagem não verbal, ela fala muito, muito mais do que aquilo que a gente fala, né? Eu costumo brincar... Desculpa, Camila. Diga. Não, eu ia dizer que eu costumo brincar que ambiente de trabalho é Natal todo dia. Porque Natal é aquele dia que você tem que encontrar o tio que você não gosta, o primo que você não se dá bem. É impossível. Quanto maior é a família, mais gente tem em desacordo e em desalinho com você. Mas no Natal você vai e você passa aquele dia com aquelas pessoas, porque senão seus pais vão ficar chateados, seus avós vão ficar chateados. Então você engole um pouquinho e fala, tá bom, não vou falar sobre política, não vou tocar em temas que podem ser polêmicos, vamos só jantar aqui em paz e depois cada um vai para casa e tá tudo certo. Trabalho é Natal todo dia.
Você não vai gostar de todo mundo com quem você trabalha. Você não vai ser melhor amigo do seu chefe, do seu subordinado e de todos os seus pares. Mas você tem que conviver com aquelas pessoas durante aquele período. Então, você vai tentar fazer da melhor maneira possível para que seja minimamente agradável e proveitoso para todo mundo, né? Exatamente. Você falou duas coisas que eu queria trazer antes da gente fechar essa live. Primeiro, eu queria que você explicasse o conceito de escutativa. Nem todo mundo está muito familiarizado com o tema. E por último, eu vou contar mais uma história antes de você explicar para a gente sobre a escutativa, que é o seguinte. Eu trabalhei com uma moça, a Carla, até hoje a gente ainda trabalha, né? Mas eu trabalhei numa empresa, eu fui trabalhar nessa empresa e a Carla era minha subalterna, ela já estava na empresa há algum tempo, né? E eu, às vezes, ainda estava recém-chegada, precisava de alguma informação, e eu tentava daqui, tentava de lá, e às vezes eu tinha dificuldade de acessar uma informação, e aí eu ia na Carla e falava assim, Carla, eu preciso de tal coisa, o pessoal do financeiro não me manda para eu poder montar a planilha que eu preciso entregar, apresentar na reunião, você me ajuda com isso? Ela falava, só um pouquinho, peraí que eu já consigo isso. Aí, passava 15 minutos, chegava a Carla lá com a informação, né? E eu falava, mas que diabo, né? Como é que ela consegue? Ou então, às vezes, eu estava passando assim, eu via o computador da Carla, umas coisas completamente... Ô, Carla, que você tá... Que esse negócio aí que você tá... Não, é que o pessoal da controladoria me pediu só para passar uma pequena informação aqui, não sei das quantas. Eu estou só, assim, ajudando aqui com as informações aqui da nossa área, mas é algo rápido, eu já estou mandando para eles, 5 minutos eu faço isso. Então, com o tempo, a Carla, eu entendi que a Carla tem uma liderança pelo carisma, né? E ela é uma pessoa, você olha para a cara dela, ela já está rindo para você, né? Ela é super simpática e ela tem uma liderança pelo carisma. A gente tem várias formas de liderança e ela lidera pelo carisma e ela é uma pessoa muito acessível. Então, quando as outras pessoas precisavam de alguma coisa da área, elas pediam para a Carla e a Carla era solista em ajudar. Óbvio, eu não estava compartilhando informação sensível ou confidencial, nada disso, né? Só que quando a Carla pedia de volta, ninguém podia falar não para a Carla, porque a Carla sempre ajudava. Então, se você tiver essa postura, né, como da Carla, né, de que dentro, lógico, dos seus limites, das possibilidades, você sempre ajudar o outro, e às vezes você gasta 2 minutos e você faz a diferença, né? A hora que você, e isso é um pouco o princípio do networking, né? A hora que você pede, o outro vai falar, putz, isso aqui vai me dar trabalho, eu não tenho tempo para isso, ou eu não estou num dia bom, mas a Camila é tão legal, todas as vezes que eu peço, ela me ajuda, eu não posso falar não para essa mulher. Camila, olha, hoje eu não posso, hoje eu estou vivendo um dia louco, mas eu te juro que amanhã eu arrumo 5 minutinhos para te ajudar com isso daqui. Dá para esperar até lá? Beleza. Então, não tem volta sem ida e vice-versa, né? Se a gente quer ser ajudado, se a gente quer construir uma boa imagem, se a gente quer ser um profissional lembrado e querido, a gente também precisa projetar, né? E a gente precisa ajudar o outro, porque no final das contas, é tudo gente. E assim, aí eu vou voltar numa coisa no início, que é esse mergulho em si mesmo, porque com certeza a Carla tem consciência, pode ser que naquele momento ela não tivesse, mas ela tem consciência de que ela é uma pessoa com esse tipo de perfil e personalidade e que é fácil para ela ajudar os outros. Ela faz isso com naturalidade, ela faz isso com tranquilidade. Vou dar um outro exemplo, que são as pessoas que são boas em ensinar coisas. Todo mundo conhece um fulano do teu departamento, que quando você tem dúvida em alguma coisa de sistema,
você vai lá e pergunta para o fulano, e o fulano sabe te ajudar com o sistema. E ele está sempre ensinando aquilo para as outras pessoas. Então, para ele, muito provavelmente é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de sistemas, por exemplo. Para ele isso é tranquilo, e aí, a partir disso, ele construiu essa relação com os outros. Pode ser que seja uma pessoa extremamente tímida, extremamente fechada, e que não vai chegar sendo o centro das atenções num evento, mas ele é lembrado como um cara com quem eu consigo tirar as minhas dúvidas. Então é isso, é encontrar esse elemento que seja normal, natural, autêntico e transparente seu, e levar ele a uma potência que seja ok para você e que os outros também passem a se referenciar a você da mesma forma, né? E, bom, vou emendar com a escutativa, então, já que você Isso. para falar alguma coisa. Gente, escutativa, eu gosto da definição que é escutar com presença, que é você estar ali escutando o que a outra pessoa tem para te dizer, sem divagar em, a pessoa está me dizendo isso porque ela espera que eu responda tal coisa. Sem ficar julgando. A pessoa está me dizendo isso porque ela acha que XYZ. Então, você não pode divagar, você não pode julgar, você não pode antecipar, rebater, interromper. Então, escutar com presença é isso, é você estar ali e simplesmente ouvir. Eu gosto do exemplo do debate presidencial, em que as pessoas estão se degladiando num debate presidencial. Elas sequer ouvem a si mesmas. Então, tem o ponto eletrônico do cara que está dando a dica ali do que ele precisa responder, o que fez a pergunta, ele já está respondendo sobre uma outra coisa. Quantas vezes você está assistindo um debate presidencial, governo, enfim, qualquer coisa, e você fala, mas acabaram de perguntar de educação, por que ele está respondendo de saúde? Ou ele não prestou atenção na pergunta, ou ele está usando isso como estratégia, ok, mas a sensação que te dá é essa de que não ouviu. Então, se coloca no lugar do outro que está te contando alguma coisa. Você quer ser ouvido, né? Então, você não quer ser interrompido, você quer que a pessoa esteja ali concentrada em escutar para compreender e não escutar para responder. E a gente tem essa tendência, a gente quer ouvir o que o outro está dizendo para já falar na sequência. Mas se você se concentrar em compreender, ao invés de responder, você já está fazendo um grande exercício de escutativa. É isso aí, muito bom. Poxa, que bacana esse nosso bate-papo. Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas a entender mais sobre o marketing pessoal e como que isso pode ajudar na carreira dela. Muito obrigada, Ju, por esse momento aqui, por esse bate-papo tão gostoso. Eu quisera ter assistido uma live como essa quando eu estava lá no início da minha carreira, com certeza eu teria feito as coisas de uma forma menos desgastante, muitas vezes. E talvez tivesse chegado até mais longe nos meus objetivos. E muito obrigada pelo seu tempo, ao pessoal que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e vai ter mais vídeo pela frente com a Juliana, inclusive. Então, espero vocês. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui, espero que ajude.